E aí, pessoal, tudo bem? Nessa crise absurda financeira de Covid que a gente está vivendo aqui, crise orçamentária, não é? As pessoas estão com muito medo de que possa haver eventualmente um confisco das poupanças, ou uma corrida bancária. A gente vai falar dessas questões aqui, ver se isso realmente é possível, se faz sentido a gente ter esse medo nesse ano de 2020. Me acompanha. Então, gente, vamos começar pelo confisco, né? O confisco, para quem não lembra, pessoal mais novo, foi uma medida tomada pelo Collor em 1990, se não me engano, 16 de março de 90, em que de uma hora para outra, todo o dinheiro, se não me engano, da poupança e do próprio overnight, a disponibilidade que as pessoas tinham, tinha, por exemplo, caído para 50 cruzados novos, 50 cruzeiros, o que ele tinha transformado na época. Era pouca grana. Eu lembro que eu tinha dinheiro na poupança na época, ele confiscou. Era pouco dinheiro, cara. Não sei se talvez $100, $200, eu não lembro exatamente a medida, porque esse dinheiro brasileiro era muito diferente na época, mas era pouca grana e as pessoas ficaram sem dinheiro nenhum. Isso foi um caos absurdo no Brasil. As pessoas sem disponibilidade, gente com contrato para cumprir, com compromisso. Foi uma das coisas mais... Não há nada mais idiota do que isso na história econômica, acho que do planeta, sabe? A Argentina faz um monte de bobagem, uma atrás da outra, né? O Zimbábue fez um monte de bobagem. Mas esse plano específico foi completamente idiota. Imagina você, de uma hora para outra, todas as pessoas, né? Talvez alguns políticos tenham um contato e tal, e conseguiram tirar o dinheiro antes, transformar em dinheiro, né, em cash, conseguiram ficar livre desse confisco. Mas se estava dinheiro em conta de banco, você perdeu tudo. Imagina, você tendo que pagar um apartamento que você comprou e o dinheiro acabou. Quantidade de suicídios, um negócio horroroso. Isso faz algum sentido a gente imaginar que isso vai acontecer agora, não é? O governo vai precisar muito de dinheiro. As pessoas têm as disponibilidades deles em títulos públicos e tal. Faz sentido a gente achar que o governo vai tomar aquela grana? Cara, assim, não tem nada. O confisco do Collor não tem nada a ver com uma questão orçamentária. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Na época da inflação, as pessoas não lembram, mas é bom a gente recordar aqui, tinha problema fiscal. O problema fiscal é bobagem. Eu atraso 5 dias, já resolvi o problema fiscal, porque tem a correção monetária do dinheiro. Então, assim, os entes federativos, os estados, os municípios, a União, etc., não tinha nenhum problema orçamentário. O dinheiro não existia. O dinheiro era o que eu queria que ele fosse. Entendeu? Era a correção que eu queria que dar para ele. Então, o Brasil era zona naquela época. O grande problema é que, justamente por conta dessa zona, é que a inflação era de 20%, 25% ao mês, né? E isso deixava as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres e vulneráveis, numa situação muito difícil, que a gente tinha um imposto inflacionário, quer dizer, você recebia o seu salário, ou você gastava o seu salário todo no primeiro ou no segundo dia que você recebia, ou ele chegava no final do mês valendo 20%, 25%, 30% menos, né? E o governo, sempre na boa, dando ele os índices de correção, etc. Isso acabou com o governo Fernando Henrique e tal. Mas o foco do Collor naquela época não tinha nada a ver com arrecadação tributária, com arrecadação para pagar buracos, etc. O foco dele era tirar dinheiro de circulação. Porque na cabeça dele, assim, o excesso de dinheiro em circulação fazia com que a inflação ficasse muito grande. E como tinha muitas leis de regras de correção monetária, de gatilho salarial, etc., as pessoas estavam acostumadas com isso, a gente se acostumou com essa ciranda da inflação de 20%, 25%. E a base monetária, quantidade de moeda, ia crescendo por conta dessas leis. Então o Collor achou o seguinte: vamos simplesmente tirar o dinheiro das pessoas, que essa inflação vai acabar. É uma ideia completamente idiota e tomada por gente brilhantes, né? Talvez, eu não lembro, eu não vou falar os nomes dos economistas porque eu não lembro, mas a gente muito, muito conceituada, viva ainda hoje, né? Mas vamos falar agora de outro risco enorme, para ver se esse risco do confisco esquece, não faz nenhum sentido. A gente vai falar no final de uma outra possibilidade, mas esse risco não existe. Vamos falar agora de corrida bancária, né? Corrida bancária me lembra sempre o governo do Fernando de la Rúa, né? Eu lembro muito bem quando aconteceu aquela crise argentina em 2001, se não me engano, o Flamengo ia disputar uma final da Mercosul e tal. Eu lembro que estava com o pé quebrado em casa, louco para assistir o jogo, aí decretaram o estado de sítio, né? Na Argentina, morreu gente pra caramba naquele estado de sítio, o Flamengo saiu correndo da Argentina. A Argentina, acho que nessa época a Argentina teve uma época, não sei se foi nessa, a Argentina teve 6 presidentes em uma semana. A Argentina é campeã, né?
A Argentina, todo mundo queria correr para tirar o seu dinheiro do banco. Isso é um risco enorme, né? Só que as pessoas não queriam tirar o dinheiro da época, né? Queriam tirar dólar do banco, porque ainda tinha uma conversibilidade. Aí os caras estabeleceram um feriado bancário de 7 dias, chamado Corralito. Então, assim, corrida bancária hoje não tem mais risco, cara. Assim, toda pessoa, se você quiser descobrir hoje como abrir uma conta eletrônica, entendeu? Você entra no Google e você descobre como abre uma conta eletrônica, assim. Todo mundo consegue ter uma conta eletrônica, ninguém se interessa em transitar com dinheiro. Tem países do mundo que nem dinheiro mais vão ter em 2, 3, 5 anos. Sabe? É bobagem. Corrida física, né? O governo está tendo um problema agora, ele vai liberar 600 prata para 50, 80 milhões de pessoas. Não existe esse dinheiro para sair todo mundo no mesmo dia. Os bancos têm que se preparar, não é? Para a grana sair fisicamente. Né? Então, esse negócio, se algum dia tiver um risco das pessoas, ou o governo vai tomar minha grana, então eu vou lá no caixa do banco para tirar o dinheiro. Se esse risco existir, resolve com corralito, com feriado bancário. Sabe? Esse risco não existe. E você vai continuar pagando todas as suas contas pelo Bankline, todas as suas contas pelo Nubank, entendeu? Pela conta eletrônica, Banco Inter, Banco Itaú eletrônico, nem Caixa Econômica que está criando um banco eletrônico para as pessoas receberem o Corona Voucher e tal. Esse problema esquece, cara. Isso aí não vai existir porque é fácil resolver. Tá? O governo não vai deixar os bancos quebrarem porque todo mundo vai sair correndo atrás de dinheiro dentro dos bancos, porque simplesmente ele coloca um feriado bancário de 3 dias, de 5 dias, ou proíbe que você tire o dinheiro. Ninguém precisa de dinheiro físico, né? 1990, ou na época da Argentina, né, nos anos 2000, fazia sentido, porque o cara não ia tirar dinheiro, na época eu não lembro se era austral ou peso, realmente não lembro. Vamos supor que seja peso. O cara não ia tirar peso, né? Naquela época, se não me engano, era 1 para 1 e foi de 3 para 1. Hoje deve estar 70 para 1. Não estou acompanhando. Mas o cara ia tirar dólar. Aí dólar complica, né? Dólar é diferente. É como se o cara fosse tirar ouro de lá, né? Como se o cara fosse tirar latinha de atum, né? Assim, é um negócio que não vai perder valor, né? Mas o dinheiro argentino, também aí. Mas a gente vai falar agora do terceiro ponto, que é sério e que eu vi acontecer. Eu tenho essa carinha de 50 anos, mas eu tenho 90, entendeu? Brincadeira. Eu estou com 47 anos, mas eu vi essas coisas acontecerem. E por acaso eu era bancarizado na época, então eu senti, né? Eu lembro de uma coisa chamada empréstimo compulsório. É uma coisa assim, o governo precisa se bancar. O governo precisa que a Eletrobras se banque, por exemplo. Aí o cara cria uma loucura prevista na Constituição Federal de 88, talvez até antes, que é simplesmente dizer, olha, todo mundo vai me emprestar dinheiro na marra. Né? O que eu lembro é que teve um empréstimo compulsório, eu vou mostrar para vocês aqui a lei, a Constituição Federal, né? Teve um empréstimo compulsório em que o governo aumentou, seria equivalente hoje, por exemplo, a R$1 por litro de gasolina, R$1 por litro de álcool, que seja. E tudo aquilo não era imposto, ele era um empréstimo que eu fazia para o governo. Eu lembro claramente que era muito bizarro isso, porque eu tinha que guardar todas as notas fiscais do que eu gastava com gasolina. Né? Eu não dirigia nessa época, mas eu me lembrava da minha mãe. Assim, um bolo, né? Quilos e quilos de nota fiscal por 1 ano e meio de gasolina que você gastou, você ia mandar para o governo calcular quanto ele te deve. Cara, é óbvio. Óbvio que ninguém fez isso, né? Então o cara simplesmente achou que aquilo era um aumento de preço de gasolina e pagou. Então, isso é o que a gente chama de empréstimo compulsório, que a gente vai dar uma olhadinha aqui no slide para vocês entenderem o que é. Como a gente está numa situação hoje difícil do ponto de vista fiscal, existia uma previsão na Constituição Federal, artigo 148, né, que a União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimos compulsórios. Olha que interessante. Vê se não parece o que a gente está vivendo. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Tá? Ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Galera, o que é isso? Assim, encaixa perfeitamente, não é? Assim, isso a gente tem que ficar de olho. Isso para acontecer. Eu acho que um governo liberal, com Guedes, né? Ele vai tentar usar isso no último caso. Mas numa situação em que você não tem de onde tirar grana porque as pessoas não estão te financiando
comprando seus títulos públicos, né? O empréstimo compulsório, que nada mais é do que obrigar as pessoas a fazer o investimento que o governo precisa de uma forma que pode ser inventada pelo governo, tá? A gente já teve empréstimo compulsório para capitalizar a Eletrobras, teve esse empréstimo compulsório dos combustíveis, não era só combustíveis, que quando você comprava carro, também você tinha um empréstimo compulsório que depois o governo te devolvia o dinheiro. Então, assim, se você olhar para isso aí, cara, e confisco, nada, não tem nem a ver com o que a gente está falando, esquece. É outro mundo, tá? É outro mundo. Corrida bancária, resolvo com um corralito. Agora, o empréstimo compulsório, esse aí, cara, se você olhar a lei, você vê assim, meu Deus, a impressão que dá é que fizeram essa lei para esse momento de agora. E realmente fizeram. Só que na época eram outras necessidades, né? O Brasil tinha outras dificuldades, né? Então, esquece confisco, esquece corrida bancária, um corralito resolve, mas essa questão do empréstimo compulsório, se o corona durar 3, 4, 5 meses, né? E as pessoas estão com medo, elas não vão, por mais que a gente libere a economia, as pessoas não vão sair de casa se elas acharem que vão morrer. Esse empréstimo compulsório não sei não, hein?